tudo bem? Sou Érica Regina, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire. Vamos continuar o nosso curso de Metodologias Ativas e Gamificação. Hoje nós vamos entrar no segundo módulo do nosso curso, Introdução à Gamificação, com o tema gerador Gamificação na Educação. Então, nesse módulo, nós vamos abordar os conceitos básicos de gamificação e gamificação na educação. Gamificação na educação, conceitos básicos. Então, antes de mais nada, é importante que a gente entenda o que faz, né, de uma situação um jogo. O que, afinal de contas, caracteriza um processo, um tema ou alguma coisa como jogo. O jogo ele tem uma série de características que o identificam, né, e que fazem dele uma situação específica, uma situação de jogo. Uma delas é a motivação intrínseca do participante. Em geral, os jogadores eles estão participando, né, da situação e geralmente participam voluntariamente. A participação é um elemento chave, um elemento crucial do jogo, porque afinal de contas, se não temos participação, se não temos um jogador, não temos um jogo. Outra característica é que o jogo, a situação de jogo, ela se constitui uma realidade ou uma estrutura paralela à cotidiana, isto é, ela não é a realidade. E isso tem, né, diretamente relação direta com a outra característica que diz que uma situação de jogo, né, não é caracterizada como real. Ou seja, a situação de jogo, ela é uma realidade paralela, ela é uma saída da realidade habitual para entrar numa realidade específica e diferenciada. Outra característica do jogo, né, de uma situação de jogo, é o desenvolvimento com base em regras claras e objetivas. É característico de todo e qualquer jogo um conjunto de regras que vão nortear, na verdade, o jogador e conduzir a situação de jogo. Também possuem desenrolar imprevisível. Então, em geral, uma característica e muito interessante do jogo é que não se sabe, né, em geral não se sabe como o jogo vai se desenrolar, como ele vai finalizar. Então, esse é um elemento interessante do jogo, que é a imprevisibilidade. Então, quando você se lança dentro de uma situação de jogo, dentro de um jogo em si, um dos atrativos, né, um dos elementos que chama a atenção é você não saber exatamente como ele vai terminar. Porque a condução do jogo, né, as estratégias, a passagem de nível, tudo isso vai determinar o desenrolar e a finalização do jogo. E, em geral, as situações de jogo não produzem riqueza material. Obviamente, existem exceções, mas a situação de jogo tem como característica geral não produzir riqueza material. Não é esse exatamente o objetivo de uma situação de jogo, embora possa ocorrer. Mas, afinal de contas, por que as pessoas jogam? O que chama a atenção das pessoas? Existem diferentes motivações, né? Existem diferentes processos, isso depende também do perfil de cada jogador, mas, em geral, nós podemos entender que as pessoas jogam por entretenimento, né? Para passar o tempo, para se divertir, para relaxar, né? Para aliviar o estresse. Algumas pessoas, além disso, também jogam para socializar, para construir novas relações, para interagir com outras pessoas. Inclusive, existe um perfil específico de jogador, que é o jogador socializador, né, que ele não está ali na situação do jogo exatamente para vencer ou para competir, mas principalmente para conhecer novas pessoas, para interagir, enfim, para socializar. Também diretamente relacionado com o objetivo do entretenimento está o objetivo de aliviar o estresse. Então, muitas pessoas se envolvem em uma situação de jogo para relaxar mesmo, para, enfim, ter um momento prazeroso consigo mesmo e com outras pessoas. E também tem quem jogue para obter domínio de algum assunto. Alguns jogos, muitos jogos na realidade, eles te dão uma série de benefícios, né, e conhecimentos de uma área ou de um tema específico. E isso inclui também alguns jogos educativos. Como as pessoas se sentem ao jogar? Essa é uma pergunta difícil, porque, na verdade, não se pode determinar um padrão de comportamento, porque cada pessoa é cada pessoa.
Mas a gente pode perceber que ao longo de uma partida, as pessoas têm diferentes níveis de concentração, né? O foco vai alterando, as emoções também vão se alterando à medida em que ela vai avançando, à medida em que os desafios vão aparecendo, enfim. Mas vale destacar também que ao longo da partida, ou numa partida de um jogo em geral, as pessoas tendem a se arriscar mais, exatamente porque uma situação de jogo é uma situação não real, né? Envolve riscos que não afetam diretamente a realidade. Então é interessante destacar que ao sentir-se um jogador, o sentir-se um jogador, na verdade, empodera as pessoas que passam a correr riscos que não correriam na vida real. Então, dentro do contexto educacional, esse correr riscos no bom sentido, é sempre lançar-se aos desafios, é não ter medo de seguir adiante, é não ter medo do erro, né? Entender que a falha também faz parte do processo de aprendizagem. Então, esse é um elemento muito interessante, muito importante, que se pode trazer do jogo para a aprendizagem, ou da situação de jogo para a educação. Aí a gente se pergunta, como é que o cérebro se comporta durante, né, o momento em que o jogador está em uma partida? Né? Como é que o cérebro se comporta durante o jogo? Né? Já se sabe que durante uma partida, durante uma situação de jogo, o nosso cérebro ele fica extremamente ativo. Né? Várias regiões do cérebro elas ficam ativadas. Regiões como a área da visão, a área da coordenação motora, as emoções, enfim. Isso é um elemento crucial, um elemento muito importante que se deve também considerar no contexto educacional. Vamos lembrar que a educação tradicional ela é muito passiva. O estudante ele está, em geral, em situação de receber informação, em situação de passividade. O professor transmite a informação e ele vai absorvendo aquilo. E isso leva a uma certa letargia, né? E o que é, inversamente, né? O que é ruim para a aprendizagem. Enquanto que em situações em que o cérebro está mais ativo, a concentração está mais aguçada, a aprendizagem ela é mais favorecida. Então, numa situação de jogo, a gente já sabe que o cérebro ele fica ativo. Então, por que não utilizar esse conhecimento da neurociência ou das neurociências a favor da educação? Aí eu faço uma pergunta rapidinho. Pensa aí um pouco. O que, considerando o que a gente já viu, né, e com as aulas anteriores, para você, o que a gamificação na educação não é? Responda aí rapidinho. Pense um pouco e responda. Letra A. A gamificação na educação não é um método ativo de aprendizagem. Letra B. A gamificação na educação não é a transformação da aula em jogo. Ou letra C. A gamificação na educação não é uma forma de engajar os estudantes. Então, com base no que já foi exposto anteriormente, com o estudo do módulo 1, sobre metodologias ativas, sobre, enfim, como a gente aprende, e sobre o que foi dito com relação à situação de jogo, para você, o que a gamificação na educação não é. Acertou quem disse que a gamificação na educação não é, letra B, a transformação da aula em jogo. Né? A gamificação na educação não pode ser confundida com uma simples transformação, transmutação de uma aula em uma situação de jogo. Não é só isso, não é bem isso. Né? Outra coisa que a gamificação na educação não é também só dar a oportunidade para os estudantes utilizarem tecnologia em sala de aula. Né? Muitas vezes a gamificação não tem nenhuma relação necessária com a tecnologia. Né? A gamificação, a gente vai ver mais adiante, vai muito além do uso de tecnologia e não necessariamente demanda tecnologia para que possa acontecer. Então, a gamificação na educação é sim um método ativo de aprendizagem e também uma forma de engajar os estudantes, como a gente vai ver mais adiante. A gamificação tem como base a ação de se pensar como em um jogo. Então, o conceito mais correto de gamificação é esse, é se pensar como em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas e também as estéticas do jogo, do ato de jogar, só que em um contexto fora de jogo. Vamos lembrar que gamificação na educação não é um jogo, né, com todas aquelas características que foram citadas anteriormente. Na verdade, a gamificação na educação
é utilizar os elementos, as estéticas, os recursos e a forma de se pensar do jogo em uma situação fora de jogo. E isso pode acontecer também fora da educação. A gamificação ela pode ser utilizada, por exemplo, em negócios, né, em empresas e etc. Objetivos da gamificação na aprendizagem. Bom, a gamificação ela tem uma série de benefícios que se pode aproveitar, né, que se pode utilizar no processo educacional. Então, uma delas, né, um desses objetivos é engajar pessoas. O ato de jogar, a situação de jogo, a adaptação, né, dessa característica para a educação, a gente vai ter como resultado o engajamento das pessoas. Né? Jogar gera essa atenção, esse interesse e esse engajamento. Motivar ações, né? Os jogos geralmente eles têm regras, eles têm percursos, eles têm caminhos. Então a gente vai conduzindo os nossos estudantes por entre essas regras, por entre esses caminhos e, portanto, de alguma forma a gente está motivando a ação, né, desses estudantes. Resolver problemas. Toda situação de jogo envolve problemas. É assim que ele avança, é assim que ele muda de nível. Então, jogar necessariamente tem a ver com raciocinar, com pensar, com decidir e, por fim, com resolver problemas, situações problemáticas. Né? Mudar de fase, seguir ou não aquele caminho, tomar outras decisões. E, por fim, promover a aprendizagem. Então, no final das contas, o objetivo principal da gamificação é promover a aprendizagem. E isso se dá por todo esse percurso, né? Ao engajar os estudantes, ao motivar as ações deles dentro da situação de jogo e ao motivá-los, né? A conduzi-los à resolução de problemas, a gente vai estar promovendo a aprendizagem e aprendizagem significativa, aprendizagem efetiva, porque a gamificação é sim um método ativo de ensino e aprendizagem. Queria apresentar aqui alguns dos aspectos mais significantes do jogo para a aprendizagem. Já foram ditos alguns, mas vamos destacar outros que são bem característicos do jogo e que são de extrema importância para o processo de aprender. Então, dentre as características do jogo, a gente tem a repetição de experimento como um aspecto muito importante, muito significativo dentro da aprendizagem. Né? Em geral, o jogo ele te dá essa oportunidade de você repetir, né, de você ter diferentes atividades, diferentes desafios, diferentes propostas e que você pode refazê-los e ao refazê-los aprender um pouco mais ou corrigir erros. Outra característica que é muito importante, que é muito interessante para a aprendizagem são os ciclos rápidos de respostas. Alguns jogos exigem mais tempo para pensar, para estabelecer estratégias, outros e esses jogos que requerem mais tempo, né, que requerem mais pensamento, mais raciocínio, a criação mesmo de estratégias, eles também são importantes para a aprendizagem. Mas eu queria destacar esses que têm os ciclos rápidos de resposta, né, porque quando se desafia, né, a ter respostas rápidas, e não me refiro só a jogos de perguntas e respostas, mas também respostas rápidas em termos de atitudes, de habilidades, etc., a gente estimula o cérebro. O nosso cérebro está sendo estimulado de alguma forma. Então, essa característica de alguns jogos, de ter esse ciclo rápido de respostas, de ações, ou mesmo de perguntas, ele vai fazer com que o cérebro seja mais estimulado e que, portanto, ele se desenvolva mais. Níveis crescentes de dificuldade. Em geral, o jogo, né, as situações de jogo, eles têm as fases, têm os níveis de dificuldades que precisam ser transpostas. E aí, isso é interessante porque leva o jogador, e no caso, na aprendizagem, leva o estudante a níveis cada vez mais complexos de aprendizagem, a níveis cada vez mais complexos de habilidades. Isso é importante. A educação, né, a aprendizagem, o processo de aprender, conta muito com esse elemento da progressão das habilidades. Vale lembrar, vamos lembrar um pouco lá da primeira aula sobre metodologias ativas, que a primeira etapa da aprendizagem é a memorização, né? É lembrar o conteúdo. E aí, na sequência, você vai compreender, vai analisar,
enfim, vai criar, vai avaliar, e tudo isso são níveis crescentes de dificuldade. Enfim, o processo de aprender, ele te leva a essa progressão. E, coincidentemente, né, os jogos também têm essa característica, né, dos níveis de dificuldade, das diferentes fases. Cada fase é um pouco mais complexa, um pouco mais dificultosa que a anterior, e isso é um recurso, é um elemento significativo que pode ser transposto para a educação. Diferentes possibilidades de caminhos, né? Os jogos, em geral, eles te trazem um rol, né, de possibilidades que você pode escolher, né, dependendo da sua estratégia, dependendo de como você lida com aquela situação de jogo. E na aprendizagem isso é interessante porque a gente pode criar diferentes playlists de aprendizagem, diferentes possibilidades de aprender. E, por fim, o reconhecimento e recompensa, né? Todo jogo, em geral, ele traz alguma recompensa no final para o vencedor, ou mesmo no próprio processo. É interessante que o ato de jogar traga alguma recompensa, um ranking, né? Um benefício palpável ou não, no caso da educação, uma nota, um ponto, uma atividade que pode ser considerada, enfim, ou desconsiderada, mas o reconhecimento, a recompensa é extremamente importante dentro do ato de jogar, e isso também estimula os estudantes a, né, no caso da educação, a seguir adiante, a se esforçar mais, né, a se superar, enfim, a se engajar mesmo. Então, a recompensa é um elemento que não pode ser ignorado. Gamificação na aprendizagem, para se alcançar objetivos, algumas posturas são exigidas do professor e também do estudante, né, considerando a situação de gamificação. Uma dessas exigências é a interatividade dos estudantes. É importante ressaltar que, se nós estamos falando de metodologias ativas, a ação, a atitude, a crítica, enfim, a interação do estudante na construção desse conhecimento é fundamental. Então, nesse caso, em vez de receber informação digerida, né, processada, embalada só para consumir, os alunos precisam tomar decisões de acordo com a interação com diferentes cenários, personagens e acontecimentos. Enfim, ele vai se posicionando na situação de acordo com o que lhe é apresentado, né, nas situações, com os personagens e com os acontecimentos do desenrolar da gamificação ou do jogo. Alcance de objetivos. Toda informação serve a um propósito, seja ganhar pontos ou passar de fase. Isso é importante na hora de se planejar uma aula gamificada ou uma situação de gamificação, que é balancear bem, né, esses elementos da situação do jogo, né, da gamificação. É importante que os objetivos sejam palpáveis, que eles possam alcançar e que sejam equilibrados, que não sejam tão fáceis para que não fique tedioso, mas também que não sejam objetivos muito difíceis de alcançar para que não cause frustração, né, e eles parem de se engajar na situação. Trabalho em equipe. É preciso combinar recursos e habilidades para se atingir o resultado desejado. Então, esse trabalho em equipe dentro da gamificação é fundamental, uma vez que metodologia ativa requer trabalho colaborativo, trabalho em equipe. E se faz aí, para se alcançar os objetivos, né, o objetivo final, o objetivo da aprendizagem, o objetivo do jogo, combinar essas habilidades dos estudantes, esses saberes e esses recursos que eles dispõem para que esses objetivos possam ser conquistados. Linguagem tecnológica, né? Embora não seja uma exigência, né, uma coisa que não se possa prescindir dentro da gamificação na aprendizagem, a linguagem tecnológica é interessante, sim, é importante, sim, porque ela já é bem familiar dos nossos estudantes, dos nossos alunos. E eles podem usar diferentes ferramentas já do dia a dia, ferramentas rotineiras, um celular, um tablet ou um computador para aprender. É juntar o útil ao agradável, é saber que eles já têm acesso, ou boa parte deles já tem acesso, já tem um certo conhecimento dessa linguagem tecnológica, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com estudantes do século XXI, né? Um estudante que já nasceu, né? Um nativo digital, que já tem bastante familiaridade com a linguagem tecnológica, então por que não aproveitar, né, dessa característica desse estudante para promover a aprendizagem dentro da situação gamificada. E, por fim, os alunos devem usar a criatividade para resolver situações problema,
como as informações e recursos disponíveis. Então, como metodologia ativa, a gamificação, ela propõe isso, de que as situações, elas instiguem os estudantes a pensar, a raciocinar, a desenvolver diferentes estratégias, diferentes atitudes para que eles possam resolver problemas. E com isso a gente já vai criando, né, caminhos, possibilidades, um contexto para o desenvolvimento de diferentes competências, né, competências cognitivas e competências socioemocionais, que são fundamentais para se viver bem, para se ter uma boa desenvoltura dentro do contexto do século XXI. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é a gamificação e do que não é a gamificação. E mais adiante a gente vai continuar com os nossos estudos. Espero que vocês acompanhem. Até breve.